Sejam muito bem-vindos a mais um review de tênis de corrida. Meu nome é Vitor Alves e aqui no canal Fisioterapia Esportiva, além de review de tênis, também faço vídeos relacionados a lesões no esporte, reabilitação e tudo aquilo que envolve a fisioterapia esportiva. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber cada vez mais os conteúdos postados aqui. O vídeo de hoje será sobre Saucony Endorphin Speed número 5 e eu serei um dos primeiros brasileiros a postar um review sobre esse tênis. Por que motivo? Porque eu saí na frente? Sim e não. É que, na verdade, esse tênis não foi comprado no Brasil. Infelizmente, o seu lançamento no Brasil, acredito que ainda não tenha uma previsão, ou seja, não sei quando vai ser lançado, mas aproveitem e já fiquem de olho para quando for lançado. Quem sabe não possa ser o seu próximo tênis de corrida. E antes de esmiuçar sobre esse modelo, sabemos que ele está classificado na categoria Super Trainer ou Super Treino, como queiram. E vamos falar um pouco mais sobre esse perfil de tênis de corrida. Com o advento da placa de carbono, esses tênis, os chamados Super Shoes ou Super Tênis, vieram muito agressivos, então com uma resposta muito grande, leveza e tênis que não necessariamente prezavam pelo conforto, pela estabilidade. Do contrário, eu quero um tênis rápido, eu quero um tênis leve e, consequentemente, muitas pessoas acabavam não conseguindo usar esse perfil de tênis, justamente porque aumentavam alguns movimentos de instabilidade, corriam um pouquinho mais devagar, então estavam com um sobrepeso, então aquilo acabava que não era direcionado para esse perfil de corredor, e sim uma fatia especial do mercado. Então as marcas viram ali uma oportunidade de lançar tênis que continham ali elementos que auxiliavam na resposta, auxiliavam na propulsão, só que com um pouco mais de estabilidade, com algumas outras variáveis como conforto, um tênis que fossem um pouco mais duráveis. Então nascem os chamados Super Trainers ou Super Trainers, que é a categoria em que se enquadra o Endorphin Speed número 5. É o primeiro tênis que eu testo, o primeiro tênis da Saucony que eu falo aqui para vocês, e é um tênis que ele me encanta no sentido assim de ser um tênis que eu poderia chamar de híbrido. É um tênis que vai bem para tudo. Para muitos corredores, ele provavelmente pode ser o tênis do dia da prova. E que distância? Seja dos 5, seja dos 42. Por quê? Porque é um tênis muito versátil, extremamente versátil. Isso se dá pela sua composição, pelo material de entressola muito bom, pela durabilidade, por um cabedal super respirável. Então, vamos lá falar de cada um desses detalhes e o porquê eu considero ele um tênis bem completo, bem amarrado, todo, como se diz, um tênis bem redondinho. Vamos lá. O seu material de entressola, ele é constituído de duas camadas do que a Saucony chama de Power Run PIB, ou seja, é um PIBA, material que é super leve e responsivo, mas também ele não perde no quesito maciez. Então por isso que ele fica muito bem equilibrado. Só que ele é um super trainer, lembram? Então ele possui uma placa de propulsão. Só que qual que é o material? Qual que é o composto? É nylon. Então ela na região medial ela é vazada nessa região do médio pé, nessa região do meio do pé, e na lateral ela não é vazada. Então um composto de nylon, ele auxilia na propulsão? Sim. Igual uma placa de carbono? Não. Então ele vai servir muito no quesito estabilidade, que é algo que eu acho super interessante. Não necessariamente a gente tem que prezar somente pela propulsão, somente pela resposta, mas sim pela estabilidade também. Então auxilia no quesito propulsão, não tanto quanto uma placa de carbono, porque ele é um super trainer, mas auxilia muito para pessoas que possam se beneficiar de um tênis mais estável. Então percebam que ao realizar a flexão, eu vou dobrar o tênis. Ele é um tênis um tanto quanto flexível? Sim, com certeza. E tem uma certa resposta. Então é algo super interessante que eu acho que casa muito bem, deixa o tênis muito bem amarrado.
Só que percebam, ele não tem tanta flexão na região do antepé. Ele vai ter uma flexão maior nessa região do médio pé, na região do meio do pé. Então, se a gente pegar nessa vista lateral do tênis, onde que ele vai ter esse ponto de maior flexão? É justamente nesse momento onde temos uma ranhura que vem para o solado. Então, vindo para essa região do solado, nós temos o material da entressola, que é vazado em muitas regiões, só que com uma camada, um emborrachado, também que recobre boa parte da região da sola. E algo que me chama um pouquinho a atenção é que para esportes que exijam pivoteios, rotações, como por exemplo o tênis, o handball, a gente encontra um pouco mais nessa região onde fica apoiado a cabeça dos metatarsos, nesse caso do primeiro metatarso, daquele primeiro ossinho. Então, pegando a ajuda aqui do nosso esqueletinho, nosso osso anatômico, então nessa região é onde ficaria apoiado esses pontos aqui, né? Então, justamente nessa região a gente costuma ter esses círculos emborrachados nesses esportes que envolvem um pouco mais de pivoteio, de giro sobre o pé com o pé fixo no solo. Em tênis de corrida isso não é tão comum. Então me chamou a atenção que esse emborrachado tenha esse formato. Achei diferente. Não sei se tem uma explicação, algo bem direcionado, bem específico do porquê de ser circular, tanto nessa região quanto na região lateral. Mas fato é que em edições anteriores muitas pessoas reclamavam justamente da durabilidade desse emborrachado. Ele vem então com um novo formato, algo um pouco mais diferente, mas na região medial também a gente tem algo bem fininho, né? Então não é um emborrachado que eu acredito que durará tanto assim, e em breve o material da entressola estará exposto, o que faz com que se desgaste um pouco mais rápido. Mas de certa forma, se há muito emborrachado, aumenta o peso do tênis, ele já perde um pouco das suas características que namoram aí com a performance. Então, algo que chama a atenção. E a placa também, além dessa região medial, ela também fica vazada na região do médio pé, nessa região central. Diferente de outras versões, ela tem uma linha, como se fosse, que vai auxiliando nessa região da propulsão, né? Então, auxilia no momento de rolamento do pé, para até chegar à propulsão, o chamado toe-off, né, quando a gente tem a retirada do pé, a retirada do dedo do chão. Muito bem. Vindo para a região do contraforte, ele tem um contraforte estruturado, então percebam que aqui ele não é flexível e vem abraçando nessa região do retropé, porém percebam que nessa região superior do contraforte ele possui algo um pouquinho mais voltado para posterior, que é justamente nessa região de cima, diferente da versão número 4, que eu não tive a oportunidade de testar, ele acaba sendo um pouquinho mais flexível. E aqui é um ponto para a gente desmistificar um pouquinho. Muitas pessoas falam, para proteção de quem tem lesões no Aquiles, quem tem tendinite no Aquiles. Quando a gente fala tendinite, a gente está falando de um processo inflamatório. Primeiro ponto, só para saindo um pouquinho aqui do review do tênis, a maioria das lesões tendíneas no Aquiles ou tendão calcâneo não tratam-se de lesões inflamatórias, mas sim de lesões mais crônicas. Então a gente tende a chamar de tendinopatias. Então a tendinopatia do Aquiles, por quê? Envolve tanto o processo degenerativo quanto também um processo agudo inflamatório. Voltando aqui, não trata-se de essa proteção para o tendão, e sim a região simplesmente de atritos. Então pessoas podem ter sentido queixa porque ficaram atritando, isso gerou bolha, ou seja, a gente está falando de lesões mais superficiais e não a lesão diretamente no tendão. Isso seria um pouco mais difícil de acontecer. Mas ainda assim, nesse caso, tende a ser um pouco mais confortável para as pessoas que sentiram desconforto nessa região, como bolhas, calosidades, comparado a versões anteriores. Então, além de ser mais flexível, ela tem essa
curvatura vindo para posterior. Mas um contraforte rígido proporciona um pouco mais de estabilidade para essa região, o que é um ponto positivo. Então, placa de nylon, que ela também serve como estabilidade, e contraforte, que também auxilia nessa estabilidade. Então, os dois pontos aí que, apesar de ser um tênis que namora um pouco performance, ele também fica bem democrático no sentido de proporcionar estabilidade para os corredores. É um tênis para pronadores? Não, não é isso que eu estou colocando. Mas que, apesar de namorar com velocidade, um tênis super leve, ele também proporciona estabilidade, o que eu acho um ponto muito positivo. E falando também de estrutura, chegamos agora nessa região do cabedal, que é um cabedal que se assemelha e muito, não sei até se não é idêntico, ao cabedal da versão premium desse tênis, que é o Endorphin Pro. Então, da última versão do Endorphin Pro, é muito semelhante ao cabedal do Endorphin Speed número 5. Então é como se fosse uma camada única, então é como se fosse vários formatos hexagonais, super respirável, uma região muito ventilada, e em pontos estratégicos internamente tem linhas. Então nessa região medial, não sei o quanto vai ficar fácil de se identificar, onde temos esses 3 círculos aqui que remetem ao logo da Saucony, na região interna ele possui algumas, como se fossem fitas, nessa região do médio pé, tanto na região medial quanto na região lateral, que inclusive na região lateral tem o logo bem grandão, como é característico dos tênis da Saucony. Então essas fitas auxiliam, né, a dar um pouco mais de sustentação para o cabedal, porque de fato ele é muito fino, muito delicado, mas não a ponto de eu acreditar que ele vai rasgar tão cedo. Eu acredito que o desgaste maior dele de fato vai se dar pela entressola, que vai ficar vazada no seu lado muito em breve, muito mais fácil do que de fato a gente ter cortes no material da entressola por conta de atrito com o dedo. Não acredito que será isso que vai acontecer para a maioria dos corredores. E na região do antepé, uma biqueira interna que auxilia também a dar um pouco mais de estrutura, um pouco mais de sustentação nessa região do antepé. E percebam que é um formato, um shape bem arredondado e um tanto quanto largo. Isso confere um pouco mais de, vamos dizer assim, um tênis um pouco mais democrático. Então ele fica bem versátil, porque ele funciona não somente para pessoas que têm um pé mais estreito, pessoas que têm um pé um pouco mais largo também poderão gostar muito desse tênis, né? Então ele acaba que fica novamente mais um ponto de interesse para ficar um tênis bem democrático, apesar de ser voltado um pouco mais para performance nessa linha de super treino. A amarração é um tanto quanto mista, né? Então ela se dá por 2 furos, depois 2 passadores e depois mais 1 e 2 furos. Então 2 furos iniciais, 2 furos finais, sendo esse um furo extra que eu sempre recomendo utilizar. Eu acho que pessoalmente sempre me auxilia, e recomendo também porque eu acho que confere um pouco mais de estabilidade. E intermediários aqui, 2 passadores, tanto na região lateral quanto na região medial. A língua possui, nessa zona média dela, um feixe aqui que passa-se também para auxiliar a estabilidade dela, para não ficar sambando, mas ela também é uma língua que é presa aqui no material do cabedal. Então também é algo que é uma tendência que para justamente a língua não ficar dançando aqui no peito do pé durante o seu treino, durante a sua prova. Um ponto que eu acredito que poderia ser um pouco melhor é justamente o tamanho, o comprimento da língua. Então, se, no caso de pessoas como eu que usam esse furo extra, ao fazer a amarração do tênis, a língua acaba ficando como se fosse um pouco curta. Então, se tivesse um comprimento um pouco maior,
eu acredito que ficaria ainda melhor. Na região do colar do tênis, aqui não tem muito segredo e, digamos, talvez pouco sofisticado, né? É realmente um preenchimento aqui de espuma, então um material um pouquinho mais fofinho, mas que não é um material super tecnológico, um material muito diferente, é realmente uma espuminha que aqui não tem nenhuma grande surpresa, digamos assim. É um tênis com 8 milímetros de drop, sendo 36 atrás e 28 na frente. Muito híbrido, para alguns vai ser o tênis de prova, para outros que gostam daquele parzinho de vaso de ter o Endorphin Pro para o dia da prova, porque eu quero de fato um tênis ainda mais responsivo, esse vai ser o tênis para o longão. Talvez ele não se enquadre tanto para um tênis de um treino regenerativo, um tênis que eu quero rodar bem leve, bem tranquilo, aí talvez ele já não tenha tanto perfil. Mas se eu pudesse escolher só um tênis para correr todos os tipos de treino e prova, esse poderia ser justamente esse tênis, pelas suas características que discutimos durante todo esse vídeo. E se você gostou, não deixe de curtir e enviar para aquele amigo que possa se interessar também por esse tipo de conteúdo. Valeu por acompanhar até aqui, um abraço e até mais!